ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Amém? Só até aí você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Os irmãos que chegaram agora, nós lemos livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao versículo 10. Eu queria, nesse momento, você servo de Deus, você que ama Deus, você que busca o Senhor, eu queria que você estivesse em oração agora. Eu fico imaginando que o momento da palavra é o momento que as pessoas ficam com sono, é o momento que acontece algumas coisas, perde um pouco a percepção, mas esse é o momento que o Senhor quer nos alimentar da sua palavra. E a palavra do Senhor, ela veio uma visão para o profeta Ezequiel. Quero dizer para os irmãos que o profeta Ezequiel, ele veio ali logo depois de Jeremias. O profeta Ezequiel, ele cresceu ouvindo Jeremias pregar. E a palavra Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Deus fortalece. E diz a palavra de Deus que Ezequiel, ele era filho de Buzi, ou Buzi, era um sacerdote também. Só que o nome Buzi significa desprezo. Aí os irmãos imaginam um pai sacerdote com o nome desprezo, significado desse nome desprezo, gera um filho, Ezequiel, que quer dizer Deus fortalece. E quando eu vejo essa palavra, eu entendo que muitas vezes, no meio da luta, no meio do desprezo, o Senhor nos fortalece. Quantos passamos por dificuldades, por desafios, mas o Senhor é Deus poderoso e Ele nos fortalece. Todas as vezes que você abre a sua boca para você orar, você tem a certeza que Deus está te ouvindo. E você se arrepende, o Senhor está ali te perdoando e o Senhor está te renovando, restaurando a sua vida. E a gente precisa entender que Deus é aquele que nos fortalece. Amém, queridos? E Ezequiel, ele profetizou para essa nação no ano 570 a.C., na época que o povo estava cativo na Babilônia. Obrigada. E a gente pode dividir o livro de Ezequiel em 4 partes, para a gente entender, para a gente estudar, em caso você que gosta de estudar a palavra. Do livro de Ezequiel, capítulo 1 ou 3, vai ser o chamado de Ezequiel. Deus chama Ezequiel como profeta. Do capítulo 4 ao 24, o Senhor prediz o juízo de Deus sobre Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32, juízo sobre as 7 nações pagãs que oprimiam Jerusalém. E do capítulo 33 ao capítulo 48, a restauração de Jerusalém. Mas nós temos aqui uma visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel. E quando o Senhor deu essa visão, o Senhor colocou o profeta no meio do vale de ossos secos. Já viu quando você está no meio do problema? O Senhor pegou esse profeta e colocou ele no meio do vale de ossos. Interessante que a Bíblia fala que o sacerdote não podia tocar em morto. E Deus pega esse profeta e coloca ele no meio de um vale de ossos secos. E depois que Deus coloca ele no meio desse vale, o Senhor fez Ezequiel andar ao redor do vale. E Ezequiel estava no meio daquela multidão de ossos. Ele teve uma visão ali do meio. E depois Deus vai e leva Ezequiel ao redor do vale. Era um vale muito numeroso. E ele começa a ter uma visão de fora. E Deus vai e pergunta a Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu quero falar para os irmãos que Ezequiel podia dizer assim: meu Deus, Senhor, eu estou no meio da imundície. Eu não posso estar aqui. Às vezes a gente coloca muito argumento quando a gente vai fazer a obra de Deus. Eu não posso fazer isso, eu não posso ir para o lugar, eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso.
Mas eu quero dizer, se Deus te chamou como pregador, se Deus te chamou como profeta, você tem que abrir a sua boca e profetizar, porque não é nada seu, é dele. É de Deus. Então o Senhor quer usar o seu povo com poder e com ousadia. Eu coloquei, pastor, aí no PowerPoint, já está até aberto aí, que eu coloquei aqui o Vale de Ossos Secos. O senhor pode botar aqui, ampliar essa imagem, por favor, o pastor sabe mexer aí. E o Senhor que vem falando nessa palavra, e perguntou ao profeta se esses ossos podiam reviver. E o profeta, na total dependência de Deus, ele disse, tu o sabes. Porque o profeta entende que ele é chamado por Deus, ele é autoridade de Deus, ele fala aquilo que Deus manda ele falar, não é nada dele. Coloquei, não, volta, é o primeirinho. Isso, Vale de Ossos Secos. Aí eu coloquei ali um exemplo desse vale aí. E esse vale, querido, ele está falando sobre a nação de Israel. Fala sobre a restauração que Deus fez e também ainda vai fazer com a nação de Israel. A nação de Israel viveu um tempo de círculo de pecado muito grande. Eles pecavam, Deus levantava um rei para oprimir aquele povo, Deus permitia isso, para que o povo se voltasse para Deus. Porque o povo é escolhido de Deus, mas eles acabavam se contaminando com outras nações. Adoravam ídolos pagãos, ídolos estranhos, e não adoravam o único e eterno Deus, que era o Deus de Israel. E esse povo sofreu muito. Então a história de Israel, ao longo do tempo, quando você vai ler o livro de reis, lá os reis que Deus levantou, você vai encontrar assim, esse rei foi obediente no seu reinado. O outro rei, esse desobedeceu a Deus. O outro, esse obedeceu a Deus. Esse andou no caminho do Senhor e esse não andou. Então era um gráfico de subida e descida, de vitórias e derrotas muito grande. Você vai ver isso. E a nação pagando preço. E a nação aqui cativa, presa. E no versículo 11 diz assim, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Esse era o sentimento daquela nação que vivia aprisionada. Mas eu quero falar para os irmãos que Deus tem libertação para todo aquele que clama. Deus tem liberdade para todo aquele que clama. Por que eu trouxe essa palavra para nós aqui nesse momento? Porque Deus, Ele é poderoso para restaurar uma nação. Ele é poderoso para restaurar a sua vida. Todas as áreas da nossa vida, querido, todas. Diz aqui que os ossos estavam sequíssimos. Os irmãos lembram quando Lázaro morreu? Estava 4 dias, cheirava mal. Lázaro estava podre, né? Já estava cheirando mal por causa dos dias que já estava morto. E ele ressuscitou lá no Novo Testamento. Só que aqui não tinha carne, não tinha nervo, não tinha, era ossos de um povo que já estava morto há muito tempo, estava sequíssimos. A ponto quando o profeta deu a ordem, houve um barulho, houve um rebuliço muito grande. E quando eu vejo isso aqui, eu falo com o Senhor não quer um profeta calado, querido. O Senhor, Ele quer um profeta que fala. E quando Deus não mandar você falar, você ora. Você começa a falar com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o novo que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser canal de bênção nas tuas mãos. Aonde eu for, eu quero levar o Evangelho. Eu quero obedecer à voz de Deus. E esse profeta, depois os irmãos leem, esse profeta perdeu a esposa. Esse profeta, ele fazia alguns atos para que o povo entendesse o que Deus queria fazer com eles. Uma vez Deus mandou ele fazer uma maquete de Israel, de Jerusalém, e ali os inimigos entrando ali naquela maquete, sitiando Jerusalém. O Deus mandou ele uma vez fazer um buraco
na parede e tirar os móveis todos para fora. Você tira o móvel, bota o móvel para ver quando chegar os reis para poder destruir a nação. Você vai ter que correr, vai ter que se apressar, porque você vai morrer. Então bota o móvel dentro do buraco, joga o sofá para lá, joga a cama para lá. E o profeta, além de pregar, o profeta tinha que mostrar o que ia acontecer, para o povo entender. Já viu que na hora que você fala, a pessoa não entende? Você tem que desenhar? Esse era o profeta, que ele, além de falar, ele tinha que demonstrar o que ia acontecer. De tão cega que a nação estava. Os anos foram passando, querido. Os anos foram passando. Mas o inimigo sempre teve uma fúria muito grande para destruir a nação de Israel. Sabe por quê? Só porque Deus ama. Deus ama a nação de Israel. Deus ama a nação de Israel. Eu quero falar que Deus te ama também. Porque houve um tempo que a nação de Israel não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas você lembra aquele dia que você recebeu o Senhor como Salvador? Você lembra quando Deus te chamou, quando Deus te resgatou, transformou a sua vida? E que eu falo, o Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder de Deus. Aonde você vai levando o poder de Deus com você. O cristão, ele tem que ser diferente. É água e óleo. Você pode até te balançar, mas não vão te misturar. Só mistura, heterogênea, não mistura. Você bota água no óleo, faz isso na sua casa, faz um teste lá. Bota água, bota óleo, sacode, depois vai olhar assim, ó. Nunca vai se misturar. Porque você tem o óleo do Espírito Santo sobre a sua vida. A unção está sobre você. A mais, está dentro de você. Então, quando a unção de Deus está dentro de nós, as coisas acontecem, o milagre se estabelece. Passando o tempo, depois desse contexto histórico de pecado, de perdão, esse ciclo de pecado, o Senhor sempre teve uma promessa. O Senhor ia restaurar Jerusalém. E esses dias eu estava até assistindo um filme, o nome do filme é um nome estranho, que eu não sei falar, eu confesso aos irmãos, e falava sobre o holocausto do povo de Israel. E como aquele povo sofreu. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos no holocausto. Lá em Jerusalém tem um museu do holocausto. Lá ninguém pode tirar foto, ninguém pode filmar. Só que o povo de Israel, eles têm uma coisa muito, muito importante com eles. Sabe o quê? A genealogia. É muito importante. Eles sabem direitinho quem foi o tataravô deles. Eles sabem que eles são descendentes de quem. Eles vêm daquela linhagem. Né? Aquelas pessoas que morreram lá no holocausto, eles choram por eles até hoje. Então você vê, lá naquela época de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, o povo quase foi exterminado. Eram colocados em câmara de gás, eram mortos fuzilados, passando fome, crianças, velhos, mulheres, não importa. Quase que essa nação foi dizimada. Mas eu vi que um dos servos, né, um dos judeus, ele fez o hino de Israel. E quando eu estava ouvindo esse hino, eu chorei. Eu fui ver a letra, porque está lá em hebraico, eu vi a tradução desse hino. Eu chorei porque é um hino que falava de esperança. Esperança em meio ao caos. Esperança em meio à luta. E ele fez, sabe, pastor, um coral de crianças para cantar esse hino. Mas eram aqueles judeus numerosos. Muitas crianças ali. Aquelas crianças que eles cantam soprano, você vê como Samuel canta aqui, ele tem uma voz alta, uma voz muito linda. E as crianças têm uma voz diferenciada. E eles cantam. E quando eu vi aquelas crianças cantando o hino de Israel, eu já estava me alegrando, né? Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Nenhum deles foi lá como nação. Todos foram mortos no holocausto. E a gente vê que aquela esperança ainda existia dentro do coração daqueles que ainda amavam a Deus, que querem Deus. E depois de muitos anos, no dia 14 de maio de 1948,
foi fundado o Estado de Israel. E com um voto Minerva de um brasileiro, né, Oswaldo Aranha, ele foi votar lá na ONU, Organização das Nações Unidas, colocando Israel como Estado, fundando a nação de Israel. E conhecendo um pouquinho da história lá de Israel, eu vou ler com os irmãos aqui. Gostaria que o pastor passasse a foto para mim, a segunda foto, que vem depois disso aí. Os irmãos acho que já viram essa foto aí em vários lugares, né? Que tem lá uma cúpula dourada, tem um muro muito grande, e eu coloquei uma seta azul ali é a cidade de Jerusalém. Esse portão aqui, pode passar, pastor. Eu aproximei mais ele, esse portão. As portas estão fechadas ali. Vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 44, o mesmo livro, Ezequiel 44, versículo 1 ao 2. E diz assim: Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual está fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Essa foi uma promessa lá em Ezequiel. Olha, queridos, há mais de 500 anos antes de Cristo. E um homem, né, um muçulmano, ele foi lá, ele sabia que Jesus iria passar pela porta, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ia passar pela porta. Ele foi lá e fechou a porta. Lacrou a porta e está lacrado até hoje. Só que Jesus, ele passava pela porta diariamente. Na frente dessa porta, passa aí, pastor, para frente. Mais uma foto. Na frente dessa porta, essa foto foi tirada do alto do Monte das Oliveiras. Jesus, ele passava a noite no monte, orando com os seus discípulos. E durante o dia ali, tem vários pés de oliveira ali. A foto tirada de frente, foi tirada assim. E ele passava ali à noite, orando com os discípulos. E durante o dia o Senhor ia lá, no cenáculo, para orar. Uma vez o Senhor entrou em Jerusalém, lembra? Montado no jumentinho. E as crianças cantando, né? Levantavam as palmas, dizendo: Hosana, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Jesus entrou pelas portas de Jerusalém. Ele entrou, ele passou. Só que o Senhor diz: essa porta estará fechada. Então o muçulmano, com a intenção de fechar, porque ele não queria mais que nenhum rei entrasse por ali, chamar um sultão otomano Solimão, o nome do homem. Porque segundo as escrituras, o Senhor passaria por ele para reinar em Israel. Só que quando nós lemos aqui, que eu falei no início da leitura, que o sacerdote, ele não pode caminhar em cemitério, porque é imundo. Tinha lugares que o sacerdote não podia estar. O que os muçulmanos fizeram? Foram ali na frente. Na frente tem umas coisas aqui branquinhas aqui que os irmãos estão vendo. Isso são sepulcros. Eles construíram um cemitério enorme na frente daquela porta. Construíram um cemitério com a intenção de impedir que o Messias passasse por ali. Só que eu quero dizer para os irmãos que tem uma promessa maravilhosa. Vamos ler lá Atos, Novo Testamento. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 8. Diz assim, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E enquanto dizia isso, vendo ele,
foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-lhe os olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Da mesma forma que aqueles discípulos viram Jesus sendo assunto ao céu, ele subindo lá no Monte das Oliveiras, lá nesse monte, ele estava subindo aos céus. Da mesma forma, esse mesmo Jesus virá de volta. Ele vai voltar. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. Isso é uma realidade. A qualquer momento o Senhor virá. E nós devemos estar preparados. Preparados, porque da mesma forma, olha o que os anjos falaram, que o vistes ir, vocês vão ver ele voltar. E ele virá. Lá naquele monte, os seus pés pisarão naquele monte. E nós vamos ver como é que vai acontecer esse negócio. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Antes de Malaquias, tá, pessoal? Zacarias, capítulo 14, versículo 1 ao 9. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha o versículo 4. E naquele dia, estando os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Olha o que vai acontecer no versículo 6. Versículo 5. E fugirá pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugireis do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus de todos os santos contigo, é o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos já viram, já leram, quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Houve um terremoto. Jesus morreu, houve um terremoto. Quando Jesus ressuscitou, houve um outro terremoto. A pedra se moveu. E diz a palavra que alguns ressuscitaram também naquele dia quando Jesus ressuscitou. Tamanho foi o poder da ressurreição. Quando Jesus voltar para a nação de Israel, aqueles sepulcros que estão lá, eles vão explodir. Porque o Senhor vai fender o monte no meio. Vai repartir, não vai ficar pedra sobre pedra. E não há quem possa conter o poder do nosso Deus. Agora, algo que eu queria falar para os irmãos. O Senhor virá para a igreja. Você pode colocar, pastor, 2 Timóteo 4, 8. Quantos aqui espera a vinda do Senhor? Quantos amam a vinda do Senhor? Tem uma diferença. Você esperar a vinda e você amar a vinda. Porque quem ama a vinda tem uma expectativa diferente de que aquele que espera. 2 Timóteo 4, 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
A coroa da justiça está guardada para aqueles que amam a vida do Senhor. Você está ali no seu trabalho, sabe, pastora? Trabalhando, você está ali, sabe, Cris? Sabe, Jorge, o seu trabalho ali? Amando a vinda. Todo momento você está amando a vinda. E existe uma visão quando a gente fala que eu sou pós-milenista, eu sou pré-milenista, eu não acredito assim, eu acredito de outra forma. Querido Senhor, só manda te fazer uma coisa: prepara-te. Esteja preparado para esse dia. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu só sei que acontecerá. A palavra do Senhor diz, 1 Tessalonicenses, pastor, 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Pode ler aqui na tela comigo, tá, queridos? Vamos encontrar rapidinho. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode passar. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O Senhor virá. E eu quero te convidar a amar a sua vinda. Eu ouvi algo muito interessante quando a pessoa fala assim: você é pré-milenista, você é pós-milenista, você vai acreditar que Jesus vai vir para você primeiro ou vai vir para Israel primeiro? Eu quero falar para os irmãos que eu ouvi uma expressão bem bacana que fala que eu se eu tomar café sem leite, me dá azia. Mas se eu tomar café com leite, não me dá azia. Não sei por causa de quê, só sei que não dá. Tem gente que gosta de tomar, bota o café e depois bota o leite. Tem gente que é o contrário, gosta de botar o leite e depois bota o café. Não importa, tudo é café com leite. O importante é a gente se amar, se respeitar e, acima de tudo, se preparar para a vinda do Senhor Jesus. E eu trouxe esse texto para os irmãos, porque para mostrar aos irmãos que não há nada que impeça o poder do nosso Deus. Você vai sair daqui hoje com esse pensamento, que o mesmo Deus que fez com que aqueles vale de ossos secos tornassem a vida, Deus mostrou aquilo ao profeta. A nação de Israel foi estabelecida. Hoje ela está lá, tem guerras ainda, mas ela já é nação. O Senhor restaurou a nação de Israel fisicamente, mas eles serão restaurados ainda espiritualmente. Agora você foi salvo por Deus. Você já tem o Espírito Santo da promessa. O que falta com a gente é receber um corpo glorificado. E isso acontecerá quando o Senhor virá, voltar e buscar a sua igreja. E você vai receber essa transformação. Não tem lá onde dói? Vai parar de doer. O que te faz chorar, você não vai mais chorar. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque o Senhor vai restaurar. Aquilo que é corruptível, aquilo que a terra corrói, vai se revestir da incorruptibilidade, ou seja, não vai mais morrer. Acabou. E aquilo que a gente conhece hoje em parte, nós vamos conhecer na totalidade, porque estaremos para sempre com o Senhor. E se há, queridos, alguma área da sua vida que está seca, que morreu, que você acha que não tem mais jeito, eu quero dizer para você que tem. Por minha causa? Não, por causa do Senhor. Porque Ele é poder. O Evangelho de Deus é poder. É poder de Deus. Se tiver alguém doente, ore para Deus curar essa pessoa. Se tiver alguém triste, ore para que Deus traga alegria ao coração dessa pessoa. Se tem alguém no seu serviço que ainda não conhece Jesus, que o Senhor possa te usar para você falar do amor de Deus para essa pessoa, porque quando Jesus voltar, vai se perder no inferno. Não há salvação sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho. Não existe vários caminhos que levam a Deus. Não tem isso, é o caminho. Jesus é o caminho. E Ele disse isso, não fui eu. Ele que falou isso. Eu vou cantar, querido, uma canção. O Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que você estivesse orando por você agora. Você olhasse para a sua vida. Você que entende que Deus está aqui. Você que entende que a palavra de Deus não é minha. Eu queria que você olhasse para a sua vida. Chegou um tempo, eu até contei aqui no testemunho passado, na minha vida, que eu pensei que eu nunca mais ia cantar, eu nunca mais ia pregar, eu nunca mais ia ministrar a palavra, eu nunca mais ia fazer nada de ministério dentro de uma igreja. Pensei que eu nunca mais eu ia fazer. Só que Deus, eu ali me humilhei diante de Deus, falei, Senhor, eu sei que eu não quero, mas eu não sou nada e eu não sou ninguém sem o Senhor. E eu quero dizer para o Senhor, para que cumpra o teu plano na minha vida, cumpra o teu projeto na minha vida. E o Senhor trouxe essa palavra, vale de ossos secos. Parece que não tem saída, parece que não tem jeito. E o Senhor falou assim, filha, eu vou te levantar como um exército forte. E eu falei com Deus, eu chorei, criei mais ou menos. Porque quando a gente fala coisas que não deve, quando a gente coloca coisas que Deus não quer que você fale, você fala, você fica assim um pouco, será que Deus perdoou mesmo? Você fica um pouco na dúvida. E eu falei, Senhor, eu acredito, eu creio. E um dia, no mesmo dia, eu fui subir ao monte com uma pessoa que eu não conheci, que falava só, vocês vão subir no monte, com uma pessoa que começou a cantar essa música para mim, Vale de Ossos Secos. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. E naquele momento eu caí prostrada de joelho, porque eu sabia que era Deus confirmando a palavra que havia dito para mim na minha casa. E eu falo para os irmãos, Senhor, restaura na minha vida todo vale. Senhor, restaura na minha vida onde está seco, Senhor. Eu quero que venha florescer. Eu quero que venha frutificar, Senhor. Faz isso na minha vida. Enquanto eu estiver cantando essa canção, você vai estar orando. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. E você vai pedir, Senhor, a mesma unção, o mesmo poder que fez com que aqueles ossos voltassem à vida. Senhor, faz isso na minha vida hoje, meu Pai. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Soltar. Senhor, nós colocamos diante do Senhor o nosso ministério, para a nossa família, meu Deus. Nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Aquilo que eu não sei, Senhor, o Senhor sabe. Coloca diante do Senhor. Pode aumentar o playback. Aleluia, Jesus. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito de Deus nesse lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos,
Santo de Deus em cada coração, Senhor, em cada vida nesse lugar, porque eles são teus, meu Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Vem, Senhor, aleluia, glória a Deus. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre um vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Levante suas mãos bem alto, a Deus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Levanta, Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre o teu vento impetuoso corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações, sobre o negro jovem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora, vem, Senhor Jesus, chame por ele, igreja. Ora, vem, Senhor, ora, vem, Senhor Jesus, aleluia. Ora, vem, Senhor Jesus, essa igreja é tua, Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus, essas vidas são tuas, Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Oh, o Senhor é alimento para aquele que tem fome. O Senhor é água para aquele que tem sede. Eu quero dizer para ti, Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede de ti, Jesus. Enche a nossa vida nesse lugar, Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, eu te apresento, Pai. Eu te apresento, Jesus, os ministérios aqui representados, Senhor. Meu Deus, foi o Senhor que plantou essa igreja nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, cada ministério, Senhor, que o Senhor agora, Deus, vai renovando, vai capacitando. Meu Deus, vai restaurando os lugares assolados, porque o poder é teu, a unção é tua, vem de ti, Jesus. E eu te peço, dá fome o povo, dá sede o povo. Ó Deus, que esse povo venha amar a tua vinda e crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor peleja as nossas batalhas. O
pastor para estar aqui à frente, orando por nós. Está aqui já. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. nessa noite, se existe alguma área da sua
sua vida que se tornou um vale de ossos secos, profetiza nessa noite, queridos. Deus poderoso.
seja adorado nesta noite, Jesus. O Senhor é bom, maravilhoso, perdoador, salvador, transformador. Glorificamos o teu nome, Jesus, por este culto. Entregamos a nossa adoração a ti, a nossa primícia. Aceita diante do teu altar. Obrigado, Senhor, pela nossa família, nossos bens, pela nossa saúde. E em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as santas e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Quero agradecer ao pessoal da live, que tem nos acompanhado pela live. Tenho certeza que o Senhor Jesus também visitou vocês em casa e abençoou grandemente a cada um. Obrigado. Terça-feira estamos aqui novamente, nesse mesmo horário. Amém?